Agora a gente muda de assunto porque o destaque traz uma reflexão profunda sobre superação, resiliência e também capacidade humana de recomeçar, mesmo depois das maiores adversidades que a gente passa na nossa vida. E tudo isso você encontra no livro Marcado. Como um instante pode mudar tudo, de Marçal Siqueira, que é jornalista, mentor e escritor, e está aqui no estúdio com a gente. Chega mais, Marçal, tudo bem? Tudo bem, prazer. Prazer Boa tarde, Boa tarde, tudo bem? Tudo Menino, eu acho que eu não estou nem preparada para essa entrevista. Imagina. Porque quando a gente fala de superação, resiliência, né, e adversidades da vida, é diariamente que a gente passa por isso, né? A gente tem que estar preparado, né? Eu sempre digo às pessoas o seguinte: prepare-se para o pior e você estará preparado. Parece que é negativo, mas não é. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no segundo da frente. Eu tenho 52 anos e com 50, no auge da minha carreira e da minha vida, vem uma bomba que cai no meu colo. E aí o que eu faço? Dou fim à minha vida, recomeço, de onde, de que ponto? Que loucura. E antes da gente entender sobre o livro e tudo mais, o Marçal trouxe pra gente aqui um par de ingressos para o lançamento, né, do livro dele. Então, se você quiser levar o marido, a esposa, a namorada, um amigo, manda lá no nosso canal do YouTube Eu Quero e fala por que você merece ganhar esse par de ingressos que a gente vai sortear daqui a pouquinho para vocês, tá bom? Então, Marçal, falando um pouquinho do livro, né? Por que ele chama Marcado e tem assim uma linha dividindo aí, uma coisa assim, antes e depois, alguma coisa assim? Porque assim, tudo na minha vida ia bem até os 50 anos. Eu conheci uma empresa que operava um capital de amigos meus e também o meu capital. Essa empresa, por intermédio de uma outra empresa americana, ela operava lá. A empresa americana faliu e quando ela fale, ela acaba também com o nosso recurso. Então eu tinha toda a história da minha vida financeira lá. E de alguns amigos meus, inclusive jogadores que eu conheço e que trabalharam comigo em mentoria. E aí, a partir daquele momento, eu passei a ser alvo de acusações. Você é estelionatário, você é ladrão, você roubou meu dinheiro. Eu não tinha contrato com absolutamente ninguém, eu não operava na empresa, eu era uma vítima também. Conheci os donos da empresa. Então o Marcado vem para dizer que essa marca, ela precisa a partir daí me dar a oportunidade de viver algo diferente. De acreditar mais em Deus, de voltar para o meu propósito. Realmente te deixou marcado, né? Então não tem como mais... Esses dias eu falando com meu filho, né? Eu falei, Ju, acho que o pai nunca mais vai voltar ao que era. Ele falou, pai, mas por quê? Eu falei, porque a ferida, ela fecha. Só que eu vejo a cicatriz. E eu coloco tudo isso no Marcado, por isso que tem esse título, né? E aí tem uma parte emblemática ali, que é como em 16 minutos e 53 segundos, uma vida pode ser jogada na lama, porque uma reportagem em nível nacional me destruiu 100%. Foi uma reportagem, e eu sou jornalista, então você faz o que você quer da reportagem. E aí eu fui alvo muito mais de uma acusação do que propriamente de uma defesa que eu poderia ter feito. E o que esses 16 minutos têm em relação com tudo isso? É que nesses 16 minutos, eles mostram o que aconteceu com a empresa e me apresentam como um dos responsáveis por atrair pessoas para a empresa. Vou dar um exemplo claro. Se eu tenho uma concessionária de veículos, eu te indico para comprar um veículo lá, e esse veículo sai com defeito, e você tem um problema na sua vida por conta do veículo, você processa a concessionária ou o veículo. O problema é que as pessoas viram em mim a oportunidade de me processar. Então hoje eu respondo um processo, eu tive a minha imagem destruída 100%, tive que recomeçar do zero, fiquei de novembro de 22 a maio de 23 sem trabalhar, quase que sem botar a cabeça para fora de casa, porque eu tinha muita vergonha. Olha isso. E aí tudo isso eu coloco aqui no livro. E felizmente, família, amigos, descobri que eu tinha amigos e que também tinha inimigos fantasiados de amigos. E tudo isso foi um grande aprendizado para mim. E é exatamente isso que você diz, né? Na adversidade, a gente descobre quem são as pessoas e a gente se redescobre também. Porque eu tenho certeza absoluta que você nunca na vida tinha pensado em passar por um momento desse. Você também teve que descobrir dentro de você de onde tirar forças para continuar isso tudo. Imagine o seguinte, né? Eu e minha esposa, nós reunimos um valor significante. Eu vou falar, não tenho dificuldade de dizer porque está aqui no livro. Eu reuni R$934 mil, que era toda a minha vida. Tinha dinheiro em outro lugar? Tinha muito pouco? Eu acreditei muito no projeto. Aí quando eu coloco lá e eu perco tudo isso, é como você pegar e falar assim, tudo que você construiu ao longo desse tempo, você perdeu. E não foi só o meu, da minha mãe. Que eu falei, mãe, tá indo bem, se você quiser colocar lá também. E nunca um centavo de ninguém passou na minha conta. Nunca fiz contrato com pessoas, eles faziam direto com a empresa. Mas como eu era de Maringá, uma pessoa conhecida, era mais fácil bater em mim. E aí, qual é o detalhe? Quando você está apanhando, todo mundo só quer bater, ninguém quer te ouvir.
O detalhe é esse, quando você é acusado de alguma coisa, é mais fácil eu falar mal de você do que te ouvir. E foi o que eu passei durante esse tempo. Menino, e no livro você vai contar essa história, você conta essa história de superação para inspirar outras pessoas. Esse também, é o objetivo, né? O grande objetivo é esse. Eu não, tanto que logo na nota do autor ali na abertura, eu não cito o nome de ninguém, não cito as empresas, não é esse o objetivo. Sim. O objetivo é dizer assim, olha, a vida é feita de começo, meio e não é fim, é recomeço. Maravilhoso, é verdade. Aí eu falei, né? bom, eu tenho que recomeçar de algum ponto. Eu tenho esposa, que me apoiou muito, eu tenho filho, que mora em São Paulo, de extremo sucesso na carreira, eu tenho netos. E aí você imagina, se eu faço o que eu pensei de dar fim à minha própria vida, eu teria colocado toda a minha família como um fracassado, com certeza. Nesse momento que foi o pior da tua vida. Novembro de 22, às 3h17 da manhã, eu estava numa janela para pôr fim à minha vida. E depois eu tive outros pensamentos suicidas. Porque tudo que eu mais prezei na minha vida, Alexa, foi pela minha imagem. Como jornalista, como empresário, como professor de faculdade. E de repente você vê tudo isso pro ralo, você fala assim, tá, e o que eu vou fazer agora para reconstruir? Você perde um pouco do prazer de reconstruir. Então eu estou aqui para dizer que é possível sim reconstruir a partir de algum ponto. Eu acredito sempre que quando Deus permite que alguma marca aconteça na sua vida, é para que você sirva de exemplo para que outras pessoas não caiam e para que outras pessoas não desistam no meio do caminho. Nossa, realmente é isso, né? E no dia do lançamento, né, você vai contar, acho que um pouquinho disso, e também fazer uma palestra. Isso. No dia do lançamento, as pessoas falam, você vai fazer só autógrafo? Não. É um lançamento previsto com música, com aromatização especial no ambiente, porque eu descobri alguns amigos de fato. Quando eu descobri alguns amigos, uns disseram assim, eu vou aromatizar o ambiente. Outro disse assim, eu vou cuidar da diagramação do livro. Outro disse assim, eu vou oferecer o coffee break. Porque quando você quebra financeiramente, você não tem como rodar um livro, né? E aí vai acontecer tudo isso, vai ter o coffee, a palestra, a minha futura nora, que foi Nala em Rei Leão, ela vem para cantar 3 músicas. E as músicas, eu escolhi uma, ela escolheu outra, a produção do livro escolheu outra. Uma equipe gigantesca. É um evento menina, mesmo que eu estou muito bem amparado. Não só pelas pessoas, mas pela minha fé e pelo Deus que eu acredito. E eu acho que uma mensagem final que você pode deixar, né, que eu tive assim, né, extremamente de superação e de se reinventar. Eu acho que o ser humano tem assim uma malemolência tão grande, né? O brasileiro também consegue sair de tanta situação difícil e ainda melhor do que estava antes, né? Se isso não tivesse acontecido na sua vida, você nunca lançaria um livro, talvez. Você nunca, né, teria feito nada disso. Olha, me repite, quantas pessoas que te apoiaram e sabiam que estava tudo certo. Tem um capítulo aqui que é o Maná de Cada Dia, que eu falo das pessoas. Eu digo que a minha sala, ou a minha casa, passou a ser um hospital e a minha sala um quarto de hospital. Então as pessoas me visitavam como se eu estivesse doente. E eu conheci muitos amigos e você disse muito bem que a gente pode recomeçar. Eu aprendi nessa trajetória que nenhuma tempestade é eterna. Ela tem um fim. E depois você junta o que deu, recomeça. E que bom que eu estou podendo falar aqui, porque eu quero chorar pouco na palestra. Eu já chorei muito sobre isso, sabe? Muito, mas muito. Não foi pouco, não. Assim, chorei de não saber quanto mais eu podia suportar. E eu tenho tentado falar sobre isso hoje sem chorar, sem lembrar do que eu perdi, sem lembrar que minha mãe não tem mais a casa dela, e reconstruir de algum ponto. E graças a Deus, Deus tem me dado a graça de ter pessoas à minha volta que têm me ajudado nessa caminhada. Conta com a gente. Muito obrigado pelo carinho, tá? Por você vir aqui compartilhar com a gente essa mensagem. Eu acho que muitas pessoas podem estar passando, né, não pela mesma situação, mas por um momento, né, às vezes também menor triste, menor até. E é o que você disse. Não é nem sobre o tamanho do problema, é sobre como eu vou sair dele, né? E é como a gente encara, né, o que as pessoas falam, o que acontece com a gente. Menino, Deus te abençoe, maravilhoso. muito. Obrigado pela muito oportunidade, obrigada. tá? E lembra que até o final do programa a gente vai sortear aqui para você ver essa história de pertinho. Coffee, palestra e livro autografado, tá? Maravilhoso. Tudo isso aqui no destaque, viu? Obrigada, tá? Eu que agradeço, tá? Deus abençoe. Bom final de semana.